Existe alguma situação, risco de morte para a mãe, por exemplo, em que o cristão pode defender e ou fazer um aborto? Situação delicada, situação clara também. A lei permite o aborto em alguns casos. Como é a pergunta de novo, reverendo, por favor? Se existe alguma situação em que o cristão poderia fazer, talvez, risco de morte para a mãe. Pois é, nessa situação em que a mãe está em risco de morte, e vai ser um assunto muito delicado esse, mas a lei até priorizaria a vida da mãe, a vida do feto ou da criança, porque tem mais pessoas envolvidas, dependendo da mãe, dependendo dos casos. Existem questões em que o aborto ele é permitido. Agora, como a gente acabou de ver aí, liberação de aborto, teve um vídeo aí, pessoas comemorando, chorando de alegria por causa disso. Contra isso, todos nós, eu acredito, seremos contrários. Mas que existe, sim, a possibilidade legal, em países, inclusive o Brasil, de se ter o aborto em condições muito delicadas e em condições muito claras, precisas, e com um médico em acompanhamento. Não é isso que muita gente quer para a liberação do aborto. Assim eu vejo e assim eu entendo. Reverendo. Eu concordo com o pastor Jader. Eu creio que, aliás, esse é o único caso em que os cristãos deveriam não aprovar, né, mas não ter resistência a isso. É quando esses casos existem, quando, de fato, a continuação da gravidez impõe risco certo para a mãe. Agora, eu estava lendo a opinião do Everett Koop, que foi cirurgião geral dos Estados Unidos, acho que foi na época do Reagan, alguma coisa assim, que era um médico cristão. Né? Ele comandava toda a área médica dos Estados Unidos, é uma posição que tem lá nos Estados Unidos. E ele dizia que na longa experiência dele como médico, ele encontrou pouquíssimas vezes em que, de fato, a mãe estava correndo risco de vida por conta de uma gravidez, que é muito menos do que se pensa. E o que acontece é que, dada a situação hoje da mercantilização da medicina, por muito menos do que um risco seguro, o médico recomenda o aborto. Mas ele, que nunca tinha esses interesses, era um cristão comprometido com a vida, ele disse que na vida dele, pouquíssimos casos em que isso de fato aconteceu. Então, em casos como esse, eu encontrei, a palavra do Jada para mim está muito boa, né? No caso da mãe, né, tem outras pessoas que dependem, não só existendo, mas potencialmente ela poderá vir a dar à luz a outro filho. Então, nesse caso, se optaria pelo que se chamaria do mal menor, não é? Seria é triste, não é? Mas optaria pela vida da mãe. E se for por estupro? Qual a culpa da criança? Né? Qual a culpa da criança? Deixa ela nascer e dá para adoção. Ou então ama a criança, mesmo assim. Pode não ser, mesmo que tenha sido de uma relação indesejada, mas continua sendo seu filho. Né? Estou me referindo aqui à mãe, né? Continua sendo filho. Né? Gerado dela. Né? Então, algumas mães têm, eu sei de casos de mães poucos, né? Que resolveram criar o filho e não abortar. E outras que não conseguiam viver com a cicatriz do evento, mas que foram até o fim com a gravidez e depois, quando a criança nasceu, já nasceu nos braços da família que haveria de receber. Né? Já tudo acertado antes, então, hoje em dia, isso é perfeitamente possível.